Olá, irmãos e irmãs. Iniciamos o mês de agosto, o mês das vocações, e hoje mais uma vez estamos aqui. Estou aqui para partilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje, 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3. A segunda leitura continuamos em Romanos 8, hoje 35, o 37 até o 39, e o Evangelho de Mateus 14, 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando a multidão soube, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é tarde. Despede a multidão para que possam ir a povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles disseram: Trazei-os aqui. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram renderam ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, ele inicia chamando a população, chamando as pessoas a virem participar de uma refeição. Só que ele diz assim: Vinde, todos que estáis com sede, vinde buscar água, quem não tem dinheiro também, comprar para comer, vinde comprar sem dinheiro, vinho e mel sem paga. Ou seja, o profeta está dizendo que mesmo aqueles que não têm dinheiro podem ir e participar desse banquete. Mesmo aqueles que não têm dinheiro, que não têm como pagar pelo alimento, podem sim participar desta mesa, podem participar desta refeição. E aí fica algo para a gente pensar. Um país tão grande como o nosso, onde em qualquer pedacinho de terra que se planta, nasce, é possível ainda ter pessoas morrendo de fome? É possível num país tão grande como esse, com tanta terra a ser cultivada, com tanta mão de obra, é possível ter pessoas morrendo de fome por falta de comida? Nesse tempo de pandemia, quando surgiram as conversas de que iam faltar comida, que ia faltar, lembram das filas dos mercados? Todo mundo só pensando em si, não pensava no outro, só queriam eles mesmos se garantir o seu e não pensar no próximo.
Aí vem o profeta e diz: vem, pode vir mesmo que você não tenha dinheiro, venha, pega água, vinho, mel. O que ele diz tem que mexer com a gente, tem que mexer com nós que somos cristãos. Isso tem que bater lá no fundo do nosso peito e fazer com que a gente pense. Eu dizia hoje pela manhã na comunidade, quantos nós somos? E tenho certeza que nesse exato momento tem pessoas na comunidade que está passando fome, passando necessidade. E por quê? Por quê? É claro que nós sozinhos não conseguimos matar a fome do mundo, mas podemos ajudar uma, duas, três famílias da comunidade. Se cada um que participa da comunidade contribuir com o seu pouquinho, com o seu pouco para Deus é muito, o seu pouco, cada um traz um pacote de alimento, uma lata de sardinha, uma lata de molho de tomate. Nós podemos formar, juntar tudo e quem sabe ajudar 2, 3, 4, 5 famílias. E se falta motivação para que a gente faça isso, a primeira leitura termina dizendo assim: atenção, vinde procurar-me, ouvi-me e tereis vida nova. Fareis convosco uma aliança definitiva, um compromisso firme com Davi. É Deus dizendo que aquele que cumpre o seu mandamento, ele fará com ele uma aliança definitiva. Então, caríssimos irmãos e irmãs, fica aí para a gente pensar nesta primeira leitura. As pessoas passando fome, mas nós temos sim condições de ajudar. Nós temos sim condições de não acabar com a fome do mundo, mas pelo menos ajudar alguém da nossa comunidade que sofre. Alguém que vem bater na nossa porta e pedir ajuda. No Evangelho de hoje, Jesus acabou de saber que João Batista havia sido morto. Também fala de João Batista, a morte dele foi decretada também num banquete. Só que um banquete não um banquete de celebração, mas um banquete de morte. E Jesus resolve então sair para se retirar. Resolve sair para se retirar e pensar no que havia acontecido. Só que a multidão, ao saber que Jesus estava ali, a multidão começa a segui-lo. E Jesus, ao desembarcar do barco, ele olha aquele tanto de gente e sente compaixão. Compaixão é diferente de pena. Às vezes as pessoas confundem, né, compaixão com pena, mas compaixão é diferente. Compaixão é você sentir, é você se colocar no lugar do outro, é olhar com paixão pelo outro. Pena é outra coisa totalmente diferente. E Jesus sente compaixão. Ele havia saído para se retirar, mas vê aquele tanto de gente e sente compaixão. E ali Jesus então realiza diversas curas. Devem ter sido muitas, porque diz que já no final da noite, no comecinho da final da tarde, comecinho da noite, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: eles, despede esse povo porque a gente não tem comida. Imagina, eles devem ter ficado a tarde toda lá com Jesus sem comer, né? E certamente por ali não tinha nenhum fast food, não tinha nada, que aliás nem existia naquela época, né? Mas não tinha um fast food, alguma coisa para servir. Qual era a coisa mais fácil a se fazer? Mandar o povo embora. Era o que se era mais fácil de fazer. Por isso que os apóstolos dizem: manda esse povo, despede o povo, manda eles embora. Mas o que Jesus faz? Não. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí eles, mas nós não temos, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, como que a gente vai dar de comida para toda essa gente? Como que a gente vai conseguir alimentar todo esse povo? E Jesus então pede para que tragam
os pães e os peixes, pedem para que todos se sentem no campo. Jesus toma aquele pão, aqueles peixes, faz a sua oração e acontece aí a multiplicação. Isso fica para nós a ideia, né? Aquele que ajuda o outro sempre vai ter algo para ele. Aquele que ajuda o outro, para esse nunca vai faltar. Se a gente ajuda o outro, na nossa casa sempre vai ter comida, sempre vai ter o que comer. Não que as coisas vão se multiplicar dentro da panela lá, vai igual Jesus fez com 5 pães e 2 peixes. Mas podem ter certeza, meus irmãos, que quando a gente ajuda o próximo, para nós não falta. Para nós não vai faltar. Porque nós vamos conseguir conquistar outras coisas. E foi justamente o que aconteceu. Com poucos pães e pouquíssimos peixes, Jesus alimentou toda aquela multidão. A leitura diz, o Evangelho diz que só homens eram 5.000. 5.000 homens. E mais uma quantidade de mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Olha aí. Pouca coisa acabou se transformando em muito. Não quer dizer que a gente vai colocar 1 quilo de arroz no nosso prato e ele vai virar 2. Não é isso que eu estou dizendo. Mas todo aquele que ajuda os necessitados, ajuda os que precisam, certamente na sua mesa nunca faltará nada. Não faltará o pão de cada dia. Jesus termina dizendo, o Evangelho termina dizendo isso, então, que sobraram ainda 12 cestos cheios. E por fim, amados, na segunda leitura, nós estamos meditando já há alguns domingos, o capítulo 8 da Carta aos Romanos, capítulo hoje é o 8, 35, 37 a 39, e ele já começa com uma pergunta intrigante, dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem vai nos separar do amor de Deus? Estas coisas só nos separam do amor de Deus quando nós estamos fracos, quando nós estamos com a nossa fé baixa, quando a nossa fé ela não está latente dentro de nós. Essas coisas certamente nos separam de Deus. Faz com que nós esqueçamos de Deus. Mas quando a gente está com a nossa fé quente, com a nossa fé latente dentro de nós, com a nossa fé fervilhando pelo Espírito, essas coisas não vão nos separar. São Paulo diz ainda, aí São Paulo segue dizendo, mas em tudo isso somos mais que vencedores. Quando nós nos deixamos, quando nós vencemos tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Porque graças àquele que nos amou, graças a Deus, quando nós vencemos isso tudo, nós somos mais do que vencedores, porque graças a Deus que nos amou, por isso nós somos mais do que vencedores. Quando nós superamos todas as fraquezas, todas as dores, todas as angústias, nós somos mais que vencedores. E nós não podemos deixar que a nossa fé se abale, porque quando a gente deixa a fé se abalar, certamente a gente perde. E a gente deixa essas coisas atrapalharem a nossa caminhada junto com Deus. A leitura termina dizendo assim: nem altura, nem profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está no Cristo Jesus não se separa dele. Quem está verdadeiramente em Cristo não se separa dele. Nenhuma tribulação, nenhum egoísmo, nada separa do amor de Deus. Nada. Portanto, queridos,
temos que fortalecer cada vez mais a nossa fé através da palavra de Deus, ouvindo, meditando, buscando colocar em prática. E isso vai fazer com que nós estejamos cada vez mais fortes para enfrentar os desafios da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste dia, ela faz esse caminho, né? Não podemos permitir que pessoas sintam fome na nossa comunidade. Não podemos permitir que existam irmãos de comunidade passando necessidade nesse momento. E aqueles que entenderem isso e forem ajudar esses irmãos, certamente eles terão para fazer isso, terão para sustentar a sua família. E quando a gente faz isso, Deus faz uma aliança conosco para que para nós também não falte nada. Quando a gente acolhe o irmão, Deus faz essa aliança conosco. E nós nunca devemos deixar que nada nos tire do caminho do Senhor. Amém? Hoje eu quero rezar pelos padres, dia 4, né? Depois de amanhã celebramos o dia dos sacerdotes. Quero rezar pelo meu diretor espiritual, Padre João Moutinho, por todos os padres pelos quais eu trabalhei, todos aqueles padres professores que participaram da minha formação na escola diaconal e também na faculdade. Quero rezar pela recuperação do meu amigo Cláudio, ele já está em casa, mas se recuperando da Covid, e por todos os nossos irmãos que nos pedem oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de infinita e eterna bondade, dignai-vos abençoar-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.